Olá pessoas, tudo bem? Cá estamos para mais um vídeo, não é verdade? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho acerca do que é isto de autoestima, autoconceito, no que é que isto tem a ver na vida prática, o que é que isto impacta ou importa na minha felicidade. Por isso, se estiverem interessados em saber um bocadinho mais acerca disso, convido a ficar comigo até ao final do vídeo, onde inclusivamente hoje vou apresentar um pequeno exercício. Vou desafiá-lo a fazer esse pequeno exercício para saber como é que anda a sua autoestima por estes dias. Vamos a isso? Então, o bem-estar de cada pessoa basicamente oscila muito de acordo com as situações que acontecem, mas principalmente com o que sentimos em relação a cada uma dessas situações na nossa vida. Você por acaso já se perguntou porque é que algumas pessoas parecem ser tão seguras de si mesmas, tão confiantes, conseguem superar todo e qualquer desafio na sua vida sem se deixar abalar grandemente pelos acontecimentos, as adversidades, e porque é que, contrariamente a isso, outras pessoas parece que se desesperam mais facilmente quando alguma coisa lhes acontece? Ora bem, eu estou aqui para lhe dizer que há uma coisa que realmente diferencia estes dois tipos de pessoa, e essa coisa é nada mais, nada menos do que duas palavrinhas: autoconhecimento. Esse é o diferencial. Aqui para nós, você conhece muito, pouco, assim, mais ou menos? Bem, a verdade é que a grande maioria das pessoas acredita que se conhece, mas é muito interessante notar que quanto mais realmente se vão conhecendo e percebendo como são, como funcionam, afinal dão-se conta que não se conheciam assim tanto. O autoconhecimento é fundamental para podermos desenvolver o amor por nós mesmos e, nesse sentido, podermos fortalecer a nossa autoestima. Portanto, é fundamental a questão do autoconhecimento, o conhecermos-nos a nós mesmos para nos amarmos a nós mesmos. Neste sentido, aquela palavra às vezes tão usada, amor próprio, e às vezes tão mal interpretada, é tão fundamental e importante quanto isto. Conhecer-me em todos os sentidos, naquilo que eu tenho de, digamos, mais luminoso, no que eu tenho de mais sombrio, permite-me conhecer-me, aceitar-me. E, em última análise, facilmente podemos depreender que viverei melhor comigo mesma, dentro de mim e no mundo, a partir desse lugar de autoamor, de autoaceitação, de autoconhecimento. Ok? Boa. Agora, se isto é verdade, também facilmente podemos perceber que, contrariamente, as pessoas que não se conhecem a si mesmas, que não se amam, que não sabem tirar partido do seu melhor, não sabem contornar-se no seu pior, no sentido de redirecionar-se, conseguir ter a capacidade de encaminhar-se a si mesmo para onde querem, mesmo em face de circunstâncias externas, sobretudo às vezes internas de nós mesmos, essas pessoas é muito difícil que consigam ter uma base de sustentação emocional, vamos dizer assim, boa, positiva, sentir-se bem na própria pele, basicamente. Quando isto acontece, facilmente também podemos perceber que a nossa busca, não é, passa muito pelo exterior. Estamos muito mais dependentes do exterior, do que vem de fora ou não vem,
para estar bem. Então é assim, há pessoas para as quais a busca de autoaperfeiçoamento passa muito mais, por exemplo, pelos cuidados estéticos, saber se está bem fisicamente, o cuidar da sua pele, o arranjar o cabelo, comprar roupas, comprar carro, eliminar alguns quilinhos, por exemplo, também, e isso é o garante da sua felicidade ou bem-estar momentâneo naquele momento. E podemos perceber também que na gênese de todas estas manifestações, não é, de busca exterior pelo bem-estar e o equilíbrio pessoal, verificamos uma tentativa de busca interior. A questão é que quase sempre as pessoas chegam à conclusão, normalmente quando buscam o seu bem-estar no fora e não tanto no dentro delas, que o caminho a percorrer não é tanto de fora para dentro, mas sim inversamente de dentro para fora. Porquê? Porque muitas vezes quando eu consigo até perder aqueles quilos a mais, quando eu compro a roupa que eu quero, quando eu tenho o carro que desejei, chegam, ok, fico feliz, há um pico de euforia, não é? A adrenalina nesse sentido da minha sensação de bem-estar, mas chega um determinado período em que isso simplesmente tende a acabar e eu tendo a regressar, digamos, à estaca zero, ou ao ponto de onde fiquei, portanto haver estagnação nesse sentido e logo, mais uma vez, a busca de preenchimento por um lugar vazio que eu deixei, não é? A partir desse momento, por algo mais. E sempre vai haver algo mais que eu tenho que procurar de fora para suprir a minha busca exterior naquele momento como garante da minha felicidade pessoal. Agora, aqui para nós sabemos também que uma pessoa, quando ela está bem ou não está bem, isso não se percebe tanto pelas roupas que usa, não é? Pelo carro que tem, inclusivamente pelo cheio da sua conta bancária, pelo corte de cabelo que fez, o que quer que seja. Nós, quando sabemos ou percebemos e sentimos que uma pessoa está bem, nós vemos isso em coisas tão simples como, por exemplo, o brilho no seu olhar, o sorriso no seu rosto, a paz no seu espírito. Agora diga-me, como é que é possível você sentir-se bem, em paz e sereno, com um sorriso na sua alma, quando, por exemplo, não consegue dormir de noite, quando, por exemplo, não consegue amar e está sempre a julgar ou a criticar e, sobretudo, a exercer também de uma forte autocrítica, uma forte autocobrança sobre si mesmo, quando reclama, quando por aí, não é? Amar e aceitar-se são as condições básicas para elevar a sua autoestima e, por conseguinte, o seu autoconhecimento. Então, a minha pergunta no dia de hoje é a seguinte: que fatores o estão a impedir de elevar a sua autoestima e o seu autoconhecimento? Poderá perceber como é que estão os índices de um e de outro, por exemplo, se perceber em si o desenvolvimento de características tais como insegurança, insatisfação, inadequação, extremo perfeccionismo,
dúvidas constantes, incertezas de quem se é, para onde se vai, de onde é que se veio, enfim, sentimentos vagos acerca de muitas coisas, não se permitir errar, não se permitir arriscar, e também adicione-se à lista, e este é muito, muito importante, sobretudo a extrema necessidade de agradar aos outros, de agradar, de ser aprovado, de ser reconhecido pelo que faz, sendo que muitas vezes, não é, o que se faz não diz ou não dá conta necessariamente de quem se é, e por aí fora. Se reconhece em si alguma destas características, bem, posso dizer-lhe que, honestamente, a sua autoestima, o seu autoconceito estão a precisar urgentemente de um uplift. E isto, em que sentido? Bem, eu hoje proponho-lhe um simples exercício. É simples, mas eficaz e poderá dar já, permitir-lhe ter uma ideia de o quão eu estou realmente a precisar de atender mais à minha autoestima, ou perceber que eu estou com algumas limitações na minha autoestima e o que me leva à minha falta de autoconhecimento, à minha falta de bem-estar pessoal, através então deste pequeno exercício. Peço-lhe então o seguinte só: pega numa caneta e num papel, ok? Se quiser pode pausar aqui o vídeo, ou então eu espero aqui um bocadinho. Ok? Pega numa caneta e num papel e peço-lhe o seguinte: vai escrever para já 10 coisas sobre si mesmo que gosta. Okay? 10 coisas que aprecia em si. Então faz uma lista das 10 coisas que mais gosta em si. Por outro lado, também na mesma folha, ou do lado reverso da folha, faz uma lista das 10 coisas que não gosta em si, que não aprecia em si. Okay? No final deste exercício, já terminou? Sim? Não, provavelmente não, né? Temos que pensar um bocadinho. Então vamos fazer assim: faz uma pausa e depois retoma o vídeo, ok? Ok, então, diga uma coisa, a lista que fez, para já, foi muito mais fácil enumerar ou lembrar-se das 10 coisas que gosta em si, ou das 10 coisas que não gosta em si? Ou seja, daquilo que podemos considerar os seus aspectos positivos ou os seus aspectos negativos? A maior parte das pessoas claramente sente mais dificuldade a identificar as coisas positivas, ou seja, muitas vezes tendem a enumerar ou ter mais presente aquilo que é o negativo. E porquê? Bom, para já, entre muitos outros aspectos que poderíamos falar aqui, mas provavelmente não teríamos tempo hoje, há um aspecto fundamental, que é o meio cultural, não é, em que vivemos, ensina-nos muito, ou transmite-nos muita ideia de que as coisas de que gostamos ou que valorizamos em nós, e se mostramos ser uma pessoa que aprecia coisas ou se valoriza, facilmente isso pode ser rotulado de presunçoso, ou snob, ou arrogante, e por aí. Ok, mas voltemos ao nosso pequeno exercício de hoje, não é? Pega na folha e na caneta, portanto, naquilo que escreveu, e vai assinalar na lista que fez o seguinte: vai colocar um I nas características internas, ou seja, aquelas características que dependem única e exclusivamente de si mesmo em reconhecê-las. Portanto, quer nos aspectos positivos, quer nos aspectos negativos da lista que fez, coloca um I nas características internas, aquelas que apenas dependem de si mesmo em reconhecê-las. E
depois de ter concluído esta etapa, coloca um E nas características externas da lista que fez, das características que enunciou acerca de si mesmo, aquelas que dependem do reconhecimento ou da opinião das outras pessoas. Ok? Ao assinalar estes I e estes Es, vamos ver o que é que acontece. Pausa no vídeo, por favor. Ok. Depois de ter pausado o vídeo e depois de ter então feito assinalar estas características internas e externas, na apreciação das qualidades e dos aspectos positivos e negativos que se lembrou acerca de si mesmos, o que é que percebemos ali? Existe algum equilíbrio entre estes fatores I e E na sua apreciação? Ou não? Ou vê claramente que as suas listas tendem mais para um lado? Por exemplo, o lado ou seja, se for o tipo de pessoa que identificou mais características externas, não é? Bom, se assim for, o que é que nós podemos aqui perceber? Provavelmente que é do tipo de pessoa que ficará mais vulnerável à opinião alheia e assim mais facilmente suscetível ou até manipulável, não é? Em face do exterior, e dependerá sempre e bastante da aprovação dos outros. Mais facilmente nesse sentido, essa aprovação dos outros não andará muito a par e passo com a sua aprovação de si mesmo. Inclusivamente, significa isso que muitas vezes eu, para atender às expectativas ou aos desejos dos outros sobre mim mesmo, posso ir contra, inclusivamente, as minhas próprias necessidades e vontades pessoais. Ou seja, por outras palavras, tendo muito facilmente a dizer muitas vezes sim aos outros, nessa busca de aprovação, dizendo não a mim mesmo, fazendo coisas que me contrariam, ou contrariam a minha natureza, a minha vontade, a minha liberdade. Se assim for, se assim é claro que isso irá fazer ou contribuir para que se sinta incapaz de estabelecer um próprio caminho e de continuar esse caminho, muitas vezes desistindo a meio, muitas vezes abandonando sonhos, muitas vezes abandonando os seus objetivos e anos de vida. Ok, e em relação àquelas pessoas que identificaram mais aspectos I na apreciação que fizeram de si mesmas naquela listinha que lhe propus como exercício? Bom, basicamente isso tem implicações também práticas na vida delas. De que ordem? Basicamente o seguinte: são pessoas que, portanto, ao precisarem mais ou não dependerem tanto das circunstâncias ou da opinião alheia para se reconhecerem e apreciarem e aceitarem a si mesmas, normalmente, face a qualquer situação na vida que enfrentem, sentem como que uma espécie de bússola interna, uma sabedoria, uma orientação que existe, se faz presente a partir de dentro delas, que as faz optar então com essa sensação de mais-valia, de apropriação, de confiança. Há algo em si que as faz confiar nelas mesmas. Normalmente, por exemplo, em relacionamentos, eu escolho uma pessoa para estar comigo na minha vida, não a partir, por exemplo, de uma base de carência ou dependência, com medo de não ser apreciada, de não ser aceita, de ficar sozinha ou o que seja, mas a partir de um ponto de confiança, de autonomia emocional. Não, eu escolho uma pessoa, por exemplo, para ainda poder ser mais com aquela pessoa, poder agregar, transbordar isso à pessoa, ao mundo, outras coisas que a pessoa faça ou na sua vida.
E, portanto, vemos claramente aqui uma diferença, não é? Uma postura de vida diferente e, claro, resultados diferentes, mas a partir dessa base emocional, a partir dessa autoestima, não é? A partir dessa noção de autoconhecimento. Faz diferença. Então é assim, tanto nos aspectos negativos como positivos, e todos temos ambos, o problema muitas vezes é quando entramos em ciclos viciosos e então pensamos que só somos daquela maneira porque herdamos padrões de comportamento, da cultura, dos pais, dos avós, do que quer que seja, que nos impedem de olhar para dentro de nós mesmos e procurar um sentido pessoal para a nossa vida. Ou seja, a resposta para a pergunta que a maioria de nós tem em mente: porque estamos vivos. Por hoje ficamos por aqui. Adoraria agora saber de si, se me puder deixar alguma mensagem nos comentários, por e-mail, acerca do que é que achou deste vídeo, se contribuiu de alguma forma para o ajudar a ter mais noção da questão da autoestima, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Fica à vontade para me contactar. O meu site é www.apsicologasara.com, ok? Se puder ajudar, aqui estou eu disponível para isso mesmo, ok? Um abraço e até mais!